No mundo do cinema, certos filmes transcendem as fronteiras de seu tempo e se tornam icônicos, moldando não apenas a indústria do entretenimento, mas também o imaginário coletivo de gerações. Um desses filmes é Superman, lançado em 1978 e dirigido por Richard Donner. Esta obra-prima cinematográfica marcou o início do gênero de super-heróis modernos e deixou uma marca indelével na cultura popular. Vamos mergulhar na fascinante jornada de Superman e explorar por que ele continua sendo um clássico amado. Sinopse: Jor-El, interpretado por Marlon Brando, um cientista renomado, prevê a iminente destruição de seu planeta natal, mas suas advertências não são levadas a sério pelo governo. Determinado a salvar seu filho, ele envia o bebê para a Terra, onde ele desenvolverá habilidades sobre-humanas. Na Terra, o filho adotivo assume o nome de Clark Kent, Christopher Reeve, e ao se tornar adulto, trabalha como repórter em um jornal, mantendo suas super habilidades em segredo. No entanto, quando a vida de Lois Lane, Margot Kidder, sua colega de trabalho, fica em perigo, ele é obrigado a se revelar ao público, tornando-se conhecido como Superman. Enquanto ele tenta proteger a cidade, o maléfico gênio Lex Luthor, Gene Hackman, se opõe a ele, desencadeando uma luta para evitar uma catástrofe que ameaça a vida de milhões de pessoas. Nos bastidores. Superman impressionou o público em 1978 com seus efeitos especiais inovadores, muitos dos quais ainda se sustentam notavelmente bem hoje. A representação do filme da capacidade do Superman de voar, sua superforça e outros poderes foram revolucionários na época e lançaram as bases para os espetáculos visuais que vemos nos filmes de super-heróis contemporâneos. O uso de miniaturas, arame e efeitos ópticos aumentaram a sensação de maravilha e imersão do filme. Superman é dividido em 3 partes fundamentais, cada uma com um tema distintivo e estilo visual próprio. A primeira seção, ocorrendo em Krypton, busca encapsular o típico cenário de filmes de ficção científica, enquanto também estabelece as bases para uma analogia que floresce na relação entre Jor-El e Kal-El. A segunda parte, ambientada em Smallville, remete aos filmes dos anos 1950, com uma atmosfera de cidade pequena que procura evocar a estética das pinturas de Norman Rockwell. A terceira e mais extensa parte se passa principalmente em Metrópolis. Foi uma tentativa de apresentar a história de super-heróis com o máximo de realismo possível, o que Donner chamou de verossimilhança, confiando no drama cinematográfico tradicional e usando apenas humor sutil em vez de uma abordagem camp. Em cada um dos 3 atos, o estatuto mítico do Superman é fortalecido por eventos que ecoam a jornada do herói, conforme descrito por Joseph Campbell. Cada ato possui um ciclo distinto de chamado e jornada. A primeira jornada é da partida de Krypton para a Terra no primeiro ato, seguida da trajetória de Smallville até a Fortaleza da Solidão no segundo ato, culminando então com a jornada de Metrópolis para o mundo inteiro no terceiro ato. Muitos observaram os exemplos de simbolismo cristão, e tanto Donner quanto Tom Mankiewicz e Ilya Salkind comentaram sobre o uso de referências cristãs para explorar os temas de Superman. Mankiewicz propositadamente estabeleceu analogias com Jor-El, Deus, e Kal-El, Jesus. Donner demonstra algum ceticismo em relação às ações de Mankiewicz brincando, abre aspas, "Eu já recebi várias ameaças de morte por causa disso." Vários conceitos e elementos visuais foram utilizados para comparações bíblicas. Jor-El exila o general Zod de Krypton, criando um paralelo com a expulsão de Satanás do céu. A nave espacial que transporta Kal-El para a Terra assume a forma de uma estrela, semelhante à estrela de Belém. Kal-El é acolhido por Jonathan e Martha Kent, um casal que não podia ter filhos. Martha Kent declara,
Todos esses anos oramos e imploramos para que Deus, em sua sabedoria, nos presenteasse com um filho, uma alusão à história da Virgem Maria. Superman não apenas apresentou ao público o Homem de Aço, mas também preparou o terreno para o domínio do gênero de super-heróis no cinema moderno. Seu sucesso abriu caminho para inúmeras sequências, spin-offs e adaptações, moldando a maneira como percebemos os super-heróis na cultura popular. O impacto do filme ainda é sentido hoje, com Superman permanecendo um símbolo duradouro de esperança, justiça e heroísmo. Crítica. Sendo o filme mais caro até então, com um orçamento de 55 milhões de dólares, Superman foi lançado em dezembro de 1978, recebendo elogios da crítica e alcançando sucesso financeiro ao arrecadar 300 milhões de dólares durante sua exibição nos cinemas. Os críticos destacaram especialmente a atuação de Christopher Reeve. O filme recebeu 3 indicações ao Oscar, incluindo melhor edição, melhor música e melhor mixagem de som, e ganhou na categoria de melhores efeitos visuais. Sua inovação no uso de efeitos especiais e na narrativa de ficção científica antecipou a subsequente popularidade das franquias de super-heróis em Hollywood. No site Rotten Tomatoes tem avaliação de 94% com base em 77 opiniões dos críticos, já a avaliação do público foi de 86%. No site Metacritic tem uma avaliação de 82 com base em 21 críticas especializadas, já a opinião do público foi de 8.0. No IMDb, tem avaliação de 7,4 de 10, com 993 pontos de popularidade. Curiosidades. 1. O cachê não estimulou Spielberg. O cineasta Steven Spielberg foi convidado a dirigir o filme, mas o alto salário que ele pediu assustou os produtores. Eles optaram por aguardar o desempenho de seu filme mais recente, Tubarão, nas bilheterias, para então propor uma redução do valor. Com o sucesso de Tubarão, a ideia foi descartada. 2. Para uma aparição de apenas 10 minutos em Superman, o filme, o ator Marlon Brando recebeu um cachê de 4 milhões de dólares. 3. A fim de adquirir uma musculatura convincente para interpretar o Superman nas telas, o ator Christopher Reeve passou por um treinamento especial supervisionado por David Prowse, o ator que desempenhou o papel de Darth Vader em Guerra nas Estrelas. 4. Para a diferenciação do disfarce, o cabelo de Clark Kent e de Superman é dividido para lados opostos. 5. Inicialmente, estava planejado que Margot Kidder cantasse a música Can You Read My Mind durante a cena do voo com o Superman. No entanto, Richard Donner não ficou satisfeito com a voz da atriz cantando e optou por utilizar narração. 6. Depois do sucesso de Rocky, um lutador de 1976, Sylvester Stallone lutou para conseguir o papel de Clark Kent, mas acabou sendo rejeitado devido à sua aparência muito italiana. Marlon Brando, que tinha influência no elenco, também vetou Stallone, assim como havia feito com Burt Reynolds para o papel de Sonny em O Poderoso Chefão 1972. Stallone criticou publicamente Brando em um talk show, acusando-o de falta de respeito. 7. Lee Quigley, com apenas 7 meses de idade, atuou como o filho de Marlon Brando, Jor-El, e Susannah York, Lara, sendo colocado em uma nave espacial antes da destruição de Krypton. No entanto, sua carreira não decolou como a nave. Ele enfrentou dificuldades na escola, sofrendo bullying e envolvendo-se em comportamentos problemáticos. Infelizmente, sua vida tomou um rumo trágico quando ele desenvolveu vícios e, aos 14 anos, faleceu por uma overdose acidental de solventes. 8. Richard Pryor, que era bissexual, teve um relacionamento com Marlon Brando. De maneira irônica, Pryor interpretou Gus Gorman, um vilão na franquia Superman, enquanto Marlon interpretou Jor-El, pai de Superman. Rumores cercavam as 3 estrelas masculinas da franquia. Margot Kidder também teve um relacionamento com Pryor, formando um intricado triângulo amoroso entre Lois, Jor-El e o vilão Gus Gorman. 9. Margot Kidder foi diagnosticada com transtorno bipolar em 1996, após ser encontrada vivendo em situação precária. Ela passou por diversos casamentos, rompimentos públicos
e enfrentou problemas pessoais, incluindo um acidente de carro que a deixou parcialmente paralisada. Margot Kidder faleceu em 13 de maio de 2018. De acordo com o legista, sua morte foi resultado de uma overdose intencional de medicamentos e álcool, indicando um suicídio. Esse filme junto com Star Wars deve ter sido uma revolução em tanto naquela época, e esse daqui foi ainda mais caro, achava que fosse ao contrário. Esses filmes do Superman são bons para sua época, embora nenhum deles tenha me marcado. Reconheço que deve ser considerado um clássico por muita gente, portanto em respeito à obra vou dar nota 8, recomendo. Se você é inscrito e gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo. E se você que ainda não é inscrito e gostou, considere se inscrever e siga-nos nas nossas redes sociais, que está na descrição do vídeo. E até a próxima!